Senhor não respondia. Coisa de Assembleia de Deus, da Assembleia, você vai olhar para o teu irmão e vai falar: o Senhor responde a oração de quem é filho. Diga isso, precisa ter a certeza de que se ele for fiel, o Senhor me afeta aqui, para tentar o amor de quem é fiel. Então estou terminando, vou no microfone. E a minha igreja estava em festividade e eu cantava no culto da campanha, a qual a esposa do pastor cantava. O choro dura uma noite, mas a alegria, ainda que a figueira não for. A minha mãe, a minha avó internada de Covid, eu estava louvando o Senhor. Eu orava ao Senhor a respeito da minha mãe, depois da minha avó ter falecido, o Senhor não me respondia. No dia que eu iria louvar esta canção, eu falei: Deus, hoje eu preciso de uma resposta. O Senhor usou um jovem que cantou neste dia e falou assim: quando você está aqui, eu, Senhor, visito alguém que você deixou. Nesse exato momento, Daniela, minha mãe, estava dentro do CTI recebendo adrenalina. Uma semana depois, a minha mãe recebeu alta e falou assim: meu filho, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que era mais ou menos umas 9h30. Eu passei tão mal que eu via os homens me levando dentro do CTI e eu via como se um ser resplandecente passava na beira da minha cama e outra na noite para te retirar agora. Eu falei: mãe, me diga isso. Eu falei: meu filho, eu não sei o que aconteceu. Logo em seguida eu acordei e veio o enfermeiro e falou assim: olha, a senhora iria morrer, mas por causa de alguém que estava orando por você, eu tive misericórdia de trouxe a vida. O Senhor salvou a minha mãe das garras da morte, porque eu estava